Imagine que alguém afirme que a Bíblia, por séculos, ocultou a verdade primordial sobre as divindades africanas e que essa verdade profundamente enraizada foi deliberadamente retirada dos textos sagrados para que o ser humano jamais pudesse compreender seu verdadeiro potencial espiritual. É preciso preparar-se, pois o que pode ser revelado é capaz de transformar irreversivelmente as concepções estabelecidas sobre a fé, ancestrais e os milagres que foram propositalmente riscados dos anais da história. Por séculos, a sociedade foi levada a ver o continente africano exclusivamente como um epicentro de adversidades, escravidão e provações insuportáveis. No entanto, e se tal imagem for apenas um fragmento de uma manipulação em escala muito maior? E se a África, em vez de ser simplesmente uma terra esquecida, for na verdade o berço primordial de uma espiritualidade poderosa, repleta de fenómenos incríveis, curas transcendentes e manifestações divinas explícitas que precederam e influenciaram inegavelmente muitos dos relatos bíblicos conhecidos hoje? A questão se torna particularmente urgente. Por que o cânon atual da Bíblia silencia esses aspectos? Por que o poder espiritual africano foi tão obstinadamente calado? A resposta talvez resida em textos apócrifos, em traduções intencionalmente distorcidas e em passagens que foram removidas ou deliberadamente falsificadas ao longo dos séculos. O que se esconde por trás do silêncio impenetrável das estruturas religiosas oficiais? Que outros segredos foram cuidadosamente ocultados? O leitor está prestes a compreender como civilizações antigas, como o Egito Antigo, a Núbia, o Império Aksumita e os numerosos reinos da África Ocidental possuíam não apenas uma cultura desenvolvida, mas também um canal direto de comunicação com o princípio divino, com esferas angélicas e celestiais e com uma poderosa força do espírito. Foram esses povos, afirma-se, que dialogavam com entidades transcendentes, realizavam curas milagrosas, governavam os elementos naturais e tinham acesso a uma sabedoria sagrada que, nos dias de hoje, seria percebida como um milagre fenomenal e que se assemelha surpreendentemente às tradições atribuídas aos profetas bíblicos. Mas por que este fragmento tão significativo da história foi entregue ao esquecimento? Por que as divindades africanas foram apresentadas sob uma luz demoníaca? Por que os milagres que ocorreram em solo africano foram excluídos das sagradas escrituras canônicas? A resposta pode residir em uma campanha deliberada para destruir a memória histórica, em um projeto em larga escala para estabelecer controle espiritual e social que buscava eliminar tudo o que simbolizava a identidade, a conexão com as raízes ancestrais e a união direta com o divino sem a mediação obrigatória de estruturas religiosas institucionalizadas. Verdades ocultas serão reveladas, verdades que contradizem tudo o que foi ensinado nas escolas bíblicas tradicionais. O leitor está prestes a descobrir fragmentos esquecidos, conexões inesperadas entre a figura de Jesus e a tradição egípcia, mistérios de personalidades africanas que foram transformadas ou completamente excluídas das escrituras, e os poderosos ecos de uma espiritualidade antiga que pulsa incessantemente, apesar de séculos de tentativas de silenciar sua voz. Será abordado em detalhes o tema das divindades do panteão africano, mencionadas em fontes apócrifas, e seus feitos fenomenais, a importância do legado espiritual do Egito na formação de Jesus, os milagres surpreendentes realizados por sacerdotes africanos muito antes da criação dos textos do Antigo Testamento, as traduções bíblicas que ocultaram nomes e títulos sagrados de raízes africanas, a impressionante semelhança entre os milagres atribuídos aos profetas e as antigas práticas espirituais africanas, e, acima de tudo, o poder espiritual primordial que mantém seu potencial para despertar nos dias de hoje. O ser humano está pronto para questionar os dogmas estabelecidos sobre a fé, espiritualidade e a Bíblia. Está pronto para saber o que foi retirado das escrituras sagradas para impedir a compreensão do verdadeiro poder das divindades africanas e seus milagres. Se a resposta for afirmativa, então deve-se preparar. Pois o caminho a ser percorrido não é apenas um conjunto de informações ocultas. É uma profunda libertação espiritual, uma reconexão com as raízes ancestrais e a aquisição de uma verdade autêntica que pode transformar definitivamente a alma humana.
E se tudo isso ressoa profundamente na consciência, então sua alma, sem dúvida, está pronta para tal revelação. Aprofundaremos agora no mistério divino que a Bíblia escondeu por séculos. Começa a exploração da parte sobre a qual poucos têm conhecimento e menos ainda ousam falar em voz alta. A origem espiritual da sabedoria africana e sua profunda conexão com o que hoje muitos chamam de milagre, profecia, manifestação sobrenatural ou mesmo revelação divina. Para compreender o que a Bíblia ocultou sobre os deuses africanos e seus feitos surpreendentes, é preciso olhar atentamente para o passado, mas não para o passado apresentado em livros didáticos ou através de lentes eurocêntricas. Aqui referimos-nos a um passado vivo, pulsante, sagrado, repleto de poder e de uma conexão inseparável com realidades espirituais superiores. Muito antes do surgimento de templos coroados com cruzes e mesmo antes das primeiras versões escritas da Torá, o continente africano já era um terreno fértil para o florescimento da espiritualidade e das manifestações divinas. Lá habitavam povos que estabeleciam conexão com o mundo invisível, com as estrelas, com os elementos primordiais da natureza e com entidades superiores que muitos reconhecem como deuses, mas que talvez fossem os mesmos anjos e mensageiros celestiais descritos em diversos textos bíblicos. Mas por que, então, a narrativa sagrada que nos chegou rompeu essas raízes? Comecemos por Kemet, o nome original da terra que hoje chamamos de Egito. Essa civilização não apenas ergueu majestosas pirâmides e monumentos, mas também construiu pontes espirituais entre os mundos visível e invisível. Kemet era governado por sacerdotes e sacerdotisas altamente instruídos, capazes de realizar rituais que impressionariam até os mais céticos. Rituais de cura, comunicação com os falecidos, interpretação das estrelas e transmutação energética. Eles não chamavam isso de milagres. Para eles era apenas a manifestação natural da sabedoria divina. Uma sabedoria que não se opunha à forma corporal, mas havia como um canal para a alma e o espírito. Esses sacerdotes residiam nas chamadas Casas de Vida, verdadeiras academias espirituais onde eram ensinadas as leis cósmicas, os princípios do equilíbrio universal, o conceito de Ma'at e o poder da palavra criativa. Algo semelhante ressoaria mais tarde nos Evangelhos. Seria uma mera coincidência ou ecos de conhecimentos que viajaram através dos séculos e foram reinterpretados sob novas formas. Na Núbia, localizada ao sul de Kemet, a situação não era menos notável. As tribos nômades e os reinos estabelecidos dessa região também nutriam um profundo respeito pela divindade. Achados arqueológicos e tradições orais atestam que doenças eram curadas por meio de cânticos e imposição de mãos. Os habitantes locais comunicavam-se com seres de luz e até registravam visões que anunciavam calamidades futuras ou bênçãos, o que hoje seria facilmente caracterizado como profecia. E é aqui que um momento crítico surge. Por que isso nunca foi contado quando nos falavam sobre a espiritualidade na África? Porque tantas pessoas associam a espiritualidade africana a superstições ou feitiçaria. Esta narrativa artificialmente criada, que afirma que tudo o que não vem do Ocidente é pagão, impuro ou diabólico, representa parte de um projeto histórico de apagamento espiritual e dominação. O que antes era divino tornou-se proibido. O que era sagrado transformou-se em mundano. E aqueles que ousavam manter a chama do conhecimento antigo eram perseguidos, demonizados ou simplesmente relegados ao esquecimento nos anais oficiais. Isso marca o início do que muitos estudiosos chamam de sincretismo oculto, quando conhecimentos espirituais eram mascarados sob outras formas linguísticas para sobreviver. A verdade é que o texto sagrado da Bíblia passou por inúmeras traduções e interpretações ao longo dos séculos. Nesse processo, não apenas palavras individuais foram perdidas, mas também o sentido original, as profundas características culturais e as referências diretas ao continente africano, bem como aos seus antigos conhecimentos espirituais.
É preciso reconhecer que muitas pessoas criadas em um determinado ambiente cultural podiam perceber a África na narrativa bíblica exclusivamente como palco da escravidão ou retribuição divina. No entanto, isso é apenas um pequeno e distorcido fragmento da verdadeira história. Aksum, um dos poderosos estados da Etiópia, tornou-se um dos primeiros lugares do mundo onde o cristianismo foi estabelecido como religião oficial. Isso aconteceu muito antes de o Império Romano adotar o cristianismo. E o que é mais notável, segundo diversas tradições locais, os etíopes já veneravam o Deus Todo-Poderoso muito antes da chegada dos missionários. A dinastia real etíope traçava sua origem ao próprio rei Salomão. E como contam as tradições, a Arca da Aliança foi levada para essas terras por Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá. Esses fatos indicam que se descobre uma espiritualidade africana com conexão direta às origens do povo hebreu. Esta é uma conexão profunda que poucos se atrevem a estudar a fundo. Surge a pergunta: de quanto a humanidade foi privada, permanecendo na ignorância sobre esses aspectos? Quão fragmentada, censurada e reformatada foi uma parte significativa do património espiritual para se adequar aos padrões culturais europeus? E o mais notável, mesmo com todos esses cortes, ainda restam vestígios implícitos, chaves importantes, versículos isolados, tradições pouco compreendidas e lacunas lógicas que só ganham sentido quando se olha para as tradições africanas através de uma lente diferente, através de um olhar despertado, livre de preconceitos e medo. Muitos milagres associados aos nomes de profetas bíblicos, como Elias, Eliseu e Moisés, como o controle sobre os elementos, a divisão das águas, a multiplicação de provisões e a ressurreição de mortos, também figuram em relatos africanos datados de um período anterior à Bíblia escrita. Os paralelos são tão evidentes que não podem ser ignorados. Assim, surge a pergunta legítima: essas manifestações do sobrenatural já eram conhecidas e praticadas entre os africanos muito antes de os hebreus as registrarem como manifestações exclusivamente divinas? Talvez as divindades africanas fossem apenas outros nomes para as mesmas forças superiores. Provavelmente, o milagre não é um domínio exclusivo de uma única religião, mas um testemunho da verdadeira interação com o mundo espiritual. Um contato que os africanos mantiveram com profunda sabedoria, respeito e reverência por milénios. É aqui que começa uma reinterpretação cardinal. E se os fenómenos que são considerados milagres cristãos forem, na verdade, uma continuação orgânica de uma antiga tradição africana, reinterpretada e renomeada por outras culturas? Seria mera coincidência o fato de que Jesus, na infância, foi levado ao Egito? Egito, terra de antigos mistérios espirituais e iniciações sagradas. Vários pesquisadores acreditam que foi lá que ele adquiriu conhecimentos e práticas fundamentais que, posteriormente, formaram a base de seus ensinamentos, seus gestos e suas curas milagrosas. Consequentemente, a presença do continente africano nos textos bíblicos revela-se significativamente mais profunda do que se costuma admitir. Ela se manifesta em nomes, nas origens de eventos, em detalhes quase imperceptíveis que escapam à maioria. A principal tarefa desta narrativa é incitar o leitor a uma nova visão, a ir além do texto habitual, além das tradições estabelecidas e dos dogmas aceitos. Pois o que foi censurado deve ser redescoberto, e o que foi silenciado exige uma nova proclamação. Se o leitor chegou a este ponto, isso pode ser um sinal de que algo dentro dele está despertando para uma nova compreensão. Muitas pessoas, infelizmente, não percebem ou nunca tiveram a oportunidade de saber que, juntamente com a destruição sistemática da história espiritual africana, ocorreu também uma alteração intencional dos nomes divinos. De fato, os nomes das divindades e entidades espirituais africanas, veneradas por milénios em civilizações antigas, foram substituídos, distorcidos e até completamente proibidos. Não foi um acaso ou um erro de tradução. Foi uma escolha consciente, oculta, mas extremamente significativa, que acabou por moldar a espiritualidade dominante, tal como a vemos no mundo moderno. Na Bíblia, exemplares da qual podem ser encontrados em praticamente todas as casas, o Altíssimo é chamado por uma multiplicidade de nomes: El, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh.
Contudo, quantas pessoas já se questionaram? Voltando-nos para as tradições espirituais da África Ocidental, descobrimos nomes como Olodumare, reconhecido como o Criador Supremo, a fonte de toda a energia vital, um ser invisível, onipotente, onipresente, que governa o universo mantendo o equilíbrio e a ordem. Olodumare pode ser chamado de Deus dos deuses, aquele que se eleva acima de tudo o que existe. Agora vale a pena parar e refletir. Quantas vezes na Bíblia Deus é descrito exatamente dessa maneira, como um ser que está além da forma que ninguém jamais viu, mas que está presente em tudo e sustenta toda a criação? Na antiga cultura kemética, o nome Amon ou Amun-Ra era atribuído a uma divindade invisível, um espírito que habita no invisível, no oculto, aquele que é e que será. A palavra Amaziko-Kwa-Ot significa literalmente Agora preste atenção a isso. A palavra hebraica que ainda é usada no final das orações, tem suas raízes diretamente ligadas a esse antigo conceito. Isso é uma coincidência, ou indica que a cultura hebraica assimilou, reinterpretou e renomeou elementos espirituais que já existiam e eram praticados em solo africano. Quantas vezes lemos nos textos sagrados que ninguém jamais viu a Deus, que Ele habita em luz inacessível? Essas descrições são idênticas às que as antigas civilizações africanas davam às suas divindades supremas. Mas por que então essas conexões nunca foram ensinadas? Por que os nomes originais foram removidos? A razão é simples: nomes carregam poder. E quando você corta o nome, você corta a raiz. Você impede a reunião. Você impede as pessoas de lembrarem quem elas realmente são e de onde vieram. É por isso que, ao longo da história do cristianismo, houve uma certa obsessão pela tradução, adaptação, e, em muitos casos, pelo apagamento de nomes. A transição de Yahvé para Senhor, por exemplo, não é um ato neutro. A palavra é um termo genérico de tradução ocidental que dilui a verdadeira força e o profundo significado do nome original. O mesmo aconteceu com Elohim, que muitos erroneamente consideram um nome singular, mas que na verdade é uma palavra no plural, que pode ser literalmente traduzida como Kong-Ot-Tritidai. Sim, no plural. E essa circunstância abre uma janela completamente nova para a compreensão. Refletindo sobre a compreensão, surge a pergunta: a Bíblia, em suas origens, reconhecia a existência de múltiplas entidades divinas? Se os antigos judeus realmente professavam o que muitos estudiosos chamam de enoteísmo, a crença em um único Deus supremo, sem negar a presença de outros seres espirituais, por que, então, essa ideia encontrou tamanha resistência posteriormente? A resposta para esse paradoxo talvez seja o medo. Medo de retornar às origens, às raízes primordiais. Medo de que as pessoas voltem seus olhos para a África, para os nomes antigos, para os caminhos esquecidos, para os milagres que surgiram muito antes das escrituras que conhecemos. Imagina a vasta influência de tal descoberta. Descobrir que os nomes sagrados usados na adoração, nas orações, foram baseados em entidades espirituais veneradas muito antes do surgimento dos textos bíblicos. Perceber que o Deus a quem se dirige hoje pode ser o mesmo que os ancestrais africanos reverenciavam milénios atrás, mas sob um nome diferente, possuindo a mesma potência, a mesma luz, a mesma essência divina. Tal conhecimento muda tudo radicalmente, pois quando o ser humano reconhece sua origem, ele se reconecta com sua verdadeira identidade espiritual. Chega à compreensão de que nascer africano não o separava do divino. Pelo contrário, concedia-lhe uma herança espiritual de antigos reis, sacerdotes e curandeiros que se comunicavam diretamente com o mundo invisível, que conheciam os nomes secretos e a verdadeira palavra. No entanto, essa reconexão gera apreensão, pois devolve o poder às mãos daqueles que historicamente foram oprimidos.
É por essa razão que os nomes foram propositalmente substituídos, entregues ao esquecimento, removidos dos textos originais e substituídos por palavras genéricas, incapazes de despertar a memória ancestral. Mas hoje, quando ousamos falar sobre isso, é como limpar um espelho empoeirado. O ser humano começa a ver seu verdadeiro reflexo. E esse reflexo é espiritual, é divino, é eterno. Não é preciso nenhuma permissão para se reconectar com o sagrado, pois ele já reside dentro. O que é necessário é lembrar. E os nomes autênticos, são as chaves para essa reconexão. Quando se pronuncia Olodumare, algo profundo dentro começa a vibrar. Quando se ouve Amon, a alma reconhece. Quando a oração é feita conscientemente, com verdadeira conexão, o nome perde sua importância primordial. O espírito responde à verdade vibracional do coração e não às limitações da linguagem. E se os nomes foram apagados, os feitos foram reescritos. Aqui entramos na parte do nosso despertar espiritual, que é capaz de abalar tudo o que o ser humano acostumou a considerar milagroso, sagrado ou sobrenatural. Pois antes mesmo de a Torá ser escrita, antes de as tábuas da lei serem esculpidas, os sacerdotes africanos já invocavam o poder espiritual para curar doenças, profetizar destinos, controlar os elementos da natureza e se comunicar com dimensões celestiais, invisíveis ao olhar comum. Eles não chamavam isso de milagre, pois para eles era o reflexo natural de estar em unidade com o mundo espiritual. Enquanto muitas pessoas associam milagres exclusivamente a profetas bíblicos, como Moisés, que dividiu o Mar Vermelho, Elias, que invocou o fogo dos céus, ou Eliseu, que ressuscitou os mortos, as tradições africanas abundam em relatos de feitos muito semelhantes e até mais antigos, realizados por mestres espirituais, oráculos e curandeiros. Eram personalidades que não apenas possuíam profundo conhecimento sobre plantas e terra, mas também tinham acesso desimpedido a dimensões espirituais, de onde recebiam orientações, visões e dons sobrenaturais. Em muitas culturas antigas, a arte de curar não era algo incomum, mas sim um patrimônio intrínseco e muitas vezes hereditário. Numerosos ministros do culto, cujas denominações variavam conforme a geografia e os costumes, fossem eles babalaós, curandeiros, sábios dos templos, videntes ou profetas, eram percebidos como pontes vivas, conectando a existência terrena às dimensões invisíveis. Sua cura ia muito além das enfermidades físicas, tocando aspectos profundos do espírito humano. Eles compreendiam que as raízes de muitos sofrimentos residiam na desarmonia interna ou na perda da conexão sagrada com forças superiores e transcendentes, e era através da restauração desse fio sagrado que o organismo físico aparentemente recuperava sua capacidade de autocura, respondendo à renovação espiritual. Pessoas que sofriam de febres inexplicáveis, paralisias súbitas ou dores crônicas, encontravam o tão esperado alívio por meio de rituais meticulosamente elaborados, unções sagradas, orações sinceras e poderosos comandos espirituais, cujo impacto verdadeiramente parecia e era nada menos que um milagre. É notável que inúmeros testemunhos desses atos miraculosos eram cuidadosamente registrados na tradição oral, passando de uma geração para outra com impressionante meticulosidade, como textos sagrados vivos e pulsantes. Permita-se imaginar uma mulher estéril, cuja alma ansiava por descendência, recebe a bênção de um sacerdote num altar ancestral e semanas depois uma nova vida é concebida em seu ventre. Ou um cego, privado da luz do mundo, é levado a uma árvore sagrada onde palavras poderosas são proferidas e seus olhos recuperam a visão. E crianças que nasceram com enfermidades incuráveis são curadas pelo toque de mãos invisíveis e espirituais. E a doença simplesmente recua, dissolvendo-se no nada. Essa era a África. Era o reino do sagrado. Eram milagres que aconteceram muito antes do surgimento das narrativas bíblicas. Nesse contexto, não se trata de mitos efêmeros ou lendas alegóricas, mas de eventos espirituais autênticos e profundos, cuidadosamente registrados na tradição oral com a mais profunda reverência e veneração, numa época em que o pergaminho e o papel ainda não eram os meios convencionais para perpetuar testemunhos históricos.
Sabe-se que quem detém o poder sobre a palavra escrita é quem molda a narrativa histórica. Consequentemente, a ausência dessas narrativas nas crónicas históricas reconhecidas de forma alguma atesta a sua não existência. Isso apenas indica que foram deliberadamente ignoradas ou propositalmente apagadas dos anais. Permita-se refletir sobre a seguinte questão. Quando nos deparamos com as narrativas bíblicas de Moisés, que golpeando a rocha com seu cajado fez brotar uma corrente de água vivificante, ou de profetas capazes de acalmar tempestades e até mesmo de ter os astros celestes, porque nos parece tão inacreditável que habilidades excepcionais semelhantes pudessem ter existido em outras culturas, muito antes do surgimento das crenças monoteístas. Por que nos apegamos tão persistentemente à ideia de que a realização de milagres é uma prerrogativa exclusiva de apenas uma tradição escolhida? Por exemplo, a capacidade de invocar a chuva era uma prática bastante comum, embora profundamente sagrada, entre os anciãos espirituais de inúmeras comunidades africanas. Eles possuíam conhecimentos recônditos sobre os cânticos apropriados, os ritmos sagrados, os tempos propícios e os portais necessários para estabelecer contato com as poderosas forças da natureza. Muitos desses líderes espirituais eram reverenciados como Kua Todinitat, Pailitai Kumba Saliu Saradiku Oti no Mitakiika Kutrita Motutiti Sonatugaduga Sogatijita Shotat. Mas a norma destaca que, dotados da habilidade única de comunicar-se diretamente com os céus. O que para um observador europeu, desprovido de uma compreensão espiritual profunda, poderia parecer não mais que magia ou até heresia, para os próprios africanos era uma expressão natural de uma união profunda e harmoniosa com os elementos primordiais do mundo. E agora, vamos considerar outro aspecto. Sabe-se que o profeta Elias também elevava orações e o céu se fechava, privando a terra de umidade. Novamente, ele orava e os céus se abriam em chuva. Isso não lhe parece familiar? Além disso, nas profundezas das tradições africanas, conservam-se narrativas muito antigas sobre pessoas que, sob a sábia orientação de seus chefes espirituais, cruzavam rios caudalosos a pé, sem se afogar em suas águas. Seria isso uma mera coincidência? Ou estamos observando ecos da mesma energia poderosa que se manifesta de forma tão vívida nas Escrituras Sagradas, quando Moisés divide o Mar Vermelho e Josué atravessa o Rio Jordão? E quanto ao fenômeno da profecia? Muitos profetas africanos prediziam com precisão impressionante a chegada de provações severas, invasões iminentes, epidemias, bem como grandes transformações políticas e espirituais. Seus sonhos eram percebidos como mensagens diretas, vindas de um mundo invisível e transcendente. Reis, poderosos chefes e até nações inteiras recorriam à sua sabedoria e presciência em busca de orientação. É notável que esses governantes nunca tomavam decisões cruciais sem antes ouvir e considerar o conselho espiritual dos videntes. Isso não o leva a certas reflexões? Isso não provoca uma profunda reflexão? O profeta Samuel do Antigo Testamento, segundo as tradições, agia exatamente como descrito nos textos sagrados. O rei Davi não iniciava campanhas militares sem seu conselho, e o rei Saul ficava perturbado quando o profeta permanecia em silêncio. É notável que uma estrutura espiritual semelhante funcionava no continente africano muitos séculos antes dos eventos bíblicos descritos, demonstrando paralelos surpreendentes nas manifestações de poder espiritual. Surge uma questão pertinente. Por que essas semelhanças surpreendentes nunca foram discutidas nas instituições teológicas? Por que os atos dos profetas africanos não foram reconhecidos como manifestações do mesmo espírito que agia no Antigo Testamento? Talvez a razão fosse o medo. O medo de admitir que a Bíblia não era a fonte original dos milagres, mas apenas deu novas denominações a forças que já existiam e eram reverenciadas em outras culturas sagradas do mundo. Quando as potências coloniais chegaram à África, elas não trouxeram Deus consigo, elas trouxeram apenas uma nova terminologia para designar o divino. O Criador já era conhecido pelos povos locais, rituais sagrados já eram praticados e milagres já aconteciam. O que os colonizadores fizeram? Eles deslegitimaram tudo o que não correspondia ao modelo europeu de cosmovisão. Assim, curandeiros foram declarados feiticeiros, sacerdotisas, bruxas,
Altares ancestrais foram queimados. E orações cantadas foram rotuladas como invocações demoníacas. No entanto, o espírito, o verdadeiro espírito, nunca cessou seu movimento. A verdadeira essência desse fenómeno reside no fato de que muitas das práticas que antes foram demonizadas agora causam admiração quando apresentadas sob outro nome. Se um pastor impõe as mãos sobre uma pessoa e ela milagrosamente se levanta de uma cadeira de rodas, isso é chamado de milagre. Mas se um sacerdote africano realiza o mesmo, usando folhas, cânticos e invocações de espíritos, isso é denominado feitiçaria. Onde está a diferença? Na forma do ritual ou em preconceitos profundamente enraizados? Vale a pena refletir sobre isso. Se Deus é espírito, e assim é, ele se manifesta onde é sinceramente invocado. E se os povos africanos sempre o invocavam, usando seus próprios nomes, seus rituais e suas línguas, por que ele não deveria responder às suas súplicas? A presença de Deus é limitada pela tradução linguística. Os céus se abrem apenas se a oração é escrita em grego ou hebraico. Ou o milagre é a resposta imutável do Espírito a um coração sincero e crente. Se você sente que tudo isso faz um sentido profundo, que algo dentro de você encontra seu lugar, não ignore esse sentimento. Pois isso não é apenas um novo conhecimento, é o despertar da memória. É a ativação da memória ancestral que lhe permite lembrar que, antes de ser ensinado sobre os milagres bíblicos, seus ancestrais já os vivenciavam. Que, antes de você aprender a ler as Sagradas Escrituras, os céus já falavam com o seu povo. E à medida que os milagres eram vivenciados, registrados oralmente e transmitidos de geração em geração nas comunidades africanas, algo começou a mudar irreversivelmente. O que antes era luz, passou a ser percebido como escuridão. O que era considerado um dom, transformou-se em maldição. O que era sabedoria, foi declarado feitiçaria. Este momento é, sem dúvida, delicado, mas precisa ser claramente delineado. A colonização espiritual não começou com a espada e a violência. Começou com a distorção da verdade. Começou com a imposição de uma narrativa que afirmava: tudo o que vem de vocês é errado, impuro, atrasado, pagão. Somente o que vem de nós é digno, sagrado e autorizado. Foi dessa forma que os conhecimentos ancestrais começaram a ser sistematicamente erradicados. Primeiro, não com fogo e violência, mas com palavras e doutrinas que reprogramaram a fé de um continente inteiro. Por séculos, os povos africanos mantiveram uma conexão com o divino através da dança, do canto, da natureza, das invocações, da água, do fogo, da lua e dos ciclos naturais. Essa sabedoria era viva, prática e direta. As pessoas não precisavam de intermediários para acessar Deus, porque o Espírito habitava diretamente nelas. Um poder imenso habitava neles e essa circunstância representava uma ameaça considerável aos interesses do domínio religioso e político que se espalhava ativamente dos centros europeus. A lógica por trás da busca pelo domínio espiritual era surpreendentemente simples. Quanto menos as pessoas percebem e utilizam sua própria força interior, mais fácil se torna manipular suas escolhas e direcionar seus caminhos de vida. Nesse contexto, a estratégia mais eficaz foi a demonização total de tudo o que não se alinhava ou não provinha da cultura ocidental e cristianizada dominante. Assim, por exemplo, as curas tradicionais realizadas com folhas medicinais passaram de repente a ser vistas como práticas de feitiçaria. As danças rituais, destinadas a invocar e conectar-se com entidades espirituais, foram declaradas manifestações de possessões malignas. Antigos símbolos sagrados foram sem hesitação rotulados como idolatria. Os oráculos, que serviam como guias entre os mundos, transformaram-se em instrumentos do diabo e as palavras de poder, outrora portadoras de bênção e força, passaram a ser percebidas como maldições. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, as pessoas começaram gradualmente a sentir uma profunda vergonha por sua fé original e medo de sua própria herança espiritual. O que isso significava na prática? Implicava que, por séculos, milhões de seres humanos nasceram já desconectados de seus próprios ancestrais,
pois foram sistematicamente ensinados a rejeitar essas antigas conexões. Imagine uma criança que cresceu observando sua avó orar reverentemente aos espíritos dos ancestrais. Posteriormente recebia instruções de que tal ato era um pecado grave. Um jovem que sentia em seu coração um poderoso chamado espiritual era repreendido, exilado e humilhado apenas por não querer ou não conseguir se conformar ao modelo imposto de uma fé importada. O resultado desses processos seculares é o estado e o estado espiritual em que a humanidade se encontra até hoje. Vemos gerações inteiras desconectadas de suas raízes profundas, espiritualmente errantes em busca de sentido, sem saber de onde vieram nem para onde vão. No entanto, os povos antigos possuíam esse conhecimento. Eles estavam convencidos de que o corpo humano é sagrado, que a própria natureza é uma linguagem divina e que a verdadeira espiritualidade não está contida exclusivamente em livros sagrados, mas se manifesta na prática diária, na caminhada meditativa, no silêncio reverente da floresta, na vibração rítmica do tambor, na sabedoria ilimitada dos anciãos. Eles compreendiam que os elementos, água, fogo, terra, ar, servem como pontes poderosas que conectam diferentes mundos. E que a reverência aos ancestrais não é mera adoração ao passado, mas uma conexão viva e contínua com aqueles que viveram antes de nós, destinada a fortalecer e sustentar aqueles que existem no presente. No entanto, todo esse legado inestimável foi sistematicamente ridicularizado, marginalizado e impiedosamente destruído em nome da afirmação de uma única e exclusiva verdade que rejeitava e excluía todas as outras formas de ser e de conhecer. Você já parou para pensar no volume colossal de conhecimento que foi irremediavelmente perdido apenas porque deixou de ser considerado válido e valioso? Quantas curas potenciais nunca foram realizadas porque o curandeiro popular foi forçado a silenciar sob pressão? Quantas visões proféticas permaneceram não ouvidas e não aproveitadas porque a profetisa foi rotulada de bruxa e rejeitada? Quantos sinais e presságios divinos foram simplesmente ignorados porque não tinham o selo oficial de aprovação da Igreja institucional? Essa percepção causa uma profunda dor, mas é a dura realidade. O processo de apagamento foi verdadeiramente profundo e abrangente. Não foi apenas a substituição de uma religião por outra, mas a destruição completa da identidade, da força interior e da espiritualidade legítima e autêntica de povos inteiros. Para que esse sistema de supressão pudesse funcionar sem interrupções e manter sua influência, era necessário criar um imaginário social específico, no qual tudo o que tinha origem africana ou ancestral, a priori, era percebido com profunda desconfiança. Assim, formaram-se imagens persistentes, o bruxo maléfico, o sacerdote sinistro, realizando rituais sombrios. Todos esses estereótipos foram intencional e metodicamente implantados no inconsciente coletivo da sociedade. O cinema, as telenovelas, as obras literárias, bem como os sermões religiosos, cada um desses canais contribuía ativamente para o reforço e enraizamento dessa ideia negativa. E com o tempo, até os próprios portadores dessas culturas passaram a acreditar nisso. O que antes servia como poderoso símbolo de força interior e unidade, transformou-se em fonte de pânico e medo. O que outrora era um sinal sagrado de conexão com o mundo divino, passou a ser percebido como algo que exigia um exorcismo e a expulsão imediatos. Ao refletir sobre o exorcismo, surge inevitavelmente uma questão que talvez nunca tenha ocorrido ao público em geral. Se todas as práticas espirituais cultivadas por séculos na África antes da chegada dos europeus eram realmente manifestações do mal, como então explicar os séculos de paz, prosperidade e profunda sabedoria desses povos? Como interpretar os milagres incríveis, as curas surpreendentes e os sinais celestiais que apareciam em suas aldeias, nas densas florestas, nas curvas dos rios e nos picos das montanhas? Como explicar sua profunda harmonia com o mundo ou com o mundo natural circundante, sua sincera reverência pela vida e a estrutura social complexa que se baseava na orientação espiritual? É evidente que uma conexão indissolúvel com o mundo divino, sem dúvida, existia.
Contudo, que o que faltava drasticamente era a permissão para que essa conexão sagrada se desenvolvesse e existisse fora do controle rígido das instituições religiosas que chegaram de fora. Consequentemente, qualquer manifestação de espiritualidade autónoma, enraizada na experiência direta com o sagrado, era severamente condenada e estigmatizada. Quando uma pessoa sentia a presença de uma entidade espiritual nas profundezas da floresta, isso era imediatamente declarado maquinações de um demónio. Se lhe aparecia um sonho premonitório, prevendo o futuro, isso era interpretado como um sinal de loucura. E se alguém ouvia as vozes de seus ancestrais, isso era sem demora atribuído à insanidade. Tudo o que não se encaixava nos limites da teologia dominante e não podia ser explicado por ela, era automaticamente rejeitado e considerado heresia. Tal situação se tornou a maior tragédia espiritual para esses povos. Incutiram-lhes a necessidade de renegar sua origem ancestral para encontrar conexão com Deus, embora na verdade fossem em suas origens que o divino sempre residiu e se manifestou. A essência do divino nunca deixou a África. Ela invariavelmente agia em seus filhos e filhas. Assim, a raiz do problema não estava nas pessoas em si, nem em suas práticas antigas, nem nos altares sagrados. O verdadeiro problema residia no profundo medo de um povo com liberdade espiritual, pois pessoas que estão conscientes de sua essência espiritual não são propensas à submissão. Consequentemente, a agressão não era apenas física, mas atingia profundamente os aspectos psicológicos, emocionais, culturais, o mais importante, espirituais de sua existência. Se o leitor chegou a este trecho do texto, isso pode indicar que algo dentro dele está despertando. Provavelmente ele começa a perceber que a doutrina na qual foi instruído talvez não seja o único caminho verdadeiro. O verdadeiro caminho da espiritualidade se estende muito mais amplamente do que lhe foi apresentado. O Espírito, como se sabe, sopra onde quer, e ele sempre se estendeu sobre os ancestrais desses povos. Suas crenças e práticas não estavam erradas, eles apenas não expressavam sua espiritualidade na língua da colonização, que veio de fora. Quando uma pessoa começa a reinterpretar a Bíblia, olhando para ela com olhos libertos das amarras da colonização mental, então o que antes parecia insignificante e imperceptível, de repente começa a se manifestar claramente. Essas verdades sempre estiveram presentes no texto, elas estavam lá desde o início. No entanto, ninguém se esforçou para demonstrá-las. Ou, mais precisamente, apenas o que era vantajoso e alinhado à ordem estabelecida era demonstrado, enquanto o que ameaçava a narrativa dominante era cuidadosamente ocultado. É exatamente isso que precisa ser feito: descobrir e trazer à luz as verdades espirituais que estão ocultas nas próprias escrituras sagradas, bem diante dos olhos, mas permanecendo invisíveis para aqueles que foram condicionados a perceber o mundo através de filtros específicos. Começando com o antigo livro de Gênesis, o continente africano surge como uma região espiritual de extrema importância. Quando o texto sagrado narra sobre o Éden e os 4 grandes rios, ele menciona Pissom, Guiom, Tigre e Eufrates. E aqui vale a pena notar, 2 desses rios, como se sabe, fluem por terras africanas. No entanto, esse fato é raramente mencionado em círculos amplos. A escritura também se refere a terras como Havila, Etiópia e Cush. É notável que Cush, na linguagem bíblica, significa literalmente Quot. Surge uma questão pertinente. Porque esses nomes foram traduzidos de forma a ocultar seu verdadeiro significado ou simplesmente ignorados em muitas edições modernas da Bíblia. O texto bíblico abunda em nomes que foram habilmente disfarçados para lhes dar uma aparência de neutralidade, mas que na verdade representam indicações diretas de povos africanos, seus sacerdotes e reinos poderosos. Essas referências têm um significado não apenas geográfico, mas também profundamente espiritual. Tome, por exemplo, o Egito, ou Kemet, como era chamado pelos antigos habitantes. É o lugar para onde os hebreus se dirigem em momentos cruciais de sua história. Abraão vai para o Egito, fugindo da fome. José alcança uma alta posição lá e se torna um governante influente. Moisés passa sua infância e juventude no Egito, onde recebe todo o seu conhecimento e sabedoria.
e até o próprio Jesus recém-nascido foi levado para o Egito para sua segurança. Então deparamo-nos com um enigma. Como um lugar que serve de refúgio espiritual é, ao mesmo tempo, retratado como um foco de tentações. A verdade é que o Egito foi, desde tempos imemoriais, venerado e temido, sendo um dos maiores centros e encontros espirituais da história antiga. Seus sacerdotes detinham os segredos da vida e da morte. Os sonhos do faraó não eram confiados a intérpretes aleatórios. Essa honra foi concedida a José, que, aliás, também se tornou sacerdote do Deus Altíssimo. O próprio Moisés, segundo tradições pouco conhecidas do público em geral, recebeu sua educação nas escolas sacerdotais de Kemet, onde aprendeu magia, astronomia, leis espirituais e rituais que mais tarde se manifestaram vividamente em suas ações diante do faraó. E o que raramente é questionado é: por que o Senhor permitiu que seu maior libertador fosse educado na morada do inimigo? A resposta a essa pergunta reside na compreensão de que o Egito não era de forma alguma um adversário espiritual. Pelo contrário, era guardião de muitos segredos profundos que mais tarde seriam usados para o bem do povo judeu. Em várias passagens do Antigo Testamento encontramos menções a Cush, Etiópia, Líbia e Sabá, regiões africanas apresentadas como aliadas e figuras influentes, cuja presença se fazia sentir nas decisões políticas e espirituais de Israel. Tomemos, por exemplo, a rainha de Sabá. Ela chega do sul, presumivelmente da Etiópia ou terras próximas, para visitar o rei Salomão. Ela reconhece sua sabedoria, traz-lhe ricos presentes e firma uma aliança com ele. Mas muitos ignoram que essa mulher era considerada uma verdadeira autoridade espiritual e política em seu próprio país. A tradição etíope até afirma que ela teve um filho com Salomão, Menelik, o primeiro imperador etíope que teria trazido a Arca da Aliança para Aksum. Isso parece apenas mais uma narrativa, ou há um eco de uma profunda conexão entre os povos judeu e africano? Os salmos abundam em referências que, infelizmente, foram suavizadas nas traduções modernas. Por exemplo, em Salmos 68, 31, está escrito: Oiko larashash togu amot tasiu koshanton no tumigan nesetelet. Este versículo foi ativamente usado por muitos líderes espirituais africanos para confirmar que a Bíblia reconhecia o chamado e a espiritualidade das pessoas negras. E, no entanto, raramente se ouve sermões sobre este tema na maioria das igrejas tradicionais. Quando nos voltamos para o profeta Jeremias, vemos como ele adverte seu povo sobre o Egito, mas também observamos sua interação com o povo de Cush. E, em vários casos, são os estrangeiros africanos que demonstram maior temor a Deus do que os próprios israelitas. Como podemos explicar esse fenómeno? A Bíblia busca nos mostrar que a presença de Deus não se limitava apenas a um povo, mas se manifestava entre outras nações, incluindo os africanos, com igual intensidade. E quando o nosso olhar se volta para o Novo Testamento, os eventos adquirem um caráter ainda mais simbólico. Jesus foge para o Egito, não para Roma, nem para a Grécia, mas precisamente para a África. Parece que a proteção da criança sagrada estava no ventre espiritual de uma terra já familiarizada com a presença do divino. Mais tarde, já adulto, Jesus constantemente usa estrangeiros como exemplo de fé verdadeira: o centurião, a mulher cananeia, o samaritano. Mas por que ele não rejeita essas figuras? Porque ele reconhece a presença da fé para além das fronteiras institucionais da religião. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais. Você já notou como alguns nomes na Bíblia carregam significados que foram ocultados nas traduções? Por exemplo, o nome Faraó aparece mais de 200 vezes, mas nunca é traduzido. É interpretado como se fosse um nome próprio, embora na realidade fosse um título, como rei ou imperador. Isso mantém uma certa distância do leitor, pois se você soubesse que Faraó era um cargo e não uma pessoa específica, talvez quisesse saber quem eram esses líderes espirituais africanos. Talvez quisesse saber seus nomes, suas linhagens, seus rituais, seus conhecimentos. E isso abriria uma porta que a religião institucional sempre buscou manter fechada. Outros nomes, como Cush, são frequentemente traduzidos como Etiópia, mas esta última denominação é apenas uma interpretação europeia moderna. O verdadeiro nome Cush, no entanto,
guarda uma genealogia que se estende muito além das coordenadas geográficas. É o guardião de memórias espirituais de um povo que estava intimamente ligado ao Todo-Poderoso, mantinha zelosamente altares sagrados, realizava sacrifícios reverentes e vivia em perfeita harmonia com os princípios cósmicos. E talvez uma das descobertas mais surpreendentes seja o nome Moisés. Segundo algumas tradições antigas, sua origem remonta à raiz egípcia Mes, que significa nascido. Assim como o nome Ramsés é interpretado como nascido de Ra, Moisés poderia ser entendido como nascido de... O restante foi cortado e substituído. No entanto, este nome permanece como um rastro de areia quase imperceptível que o tempo ainda não conseguiu apagar completamente. Todos esses significados ocultos estão presentes no subtexto dos textos sagrados, em suas margens, nos nomes, no silêncio entre as linhas, nos versículos sobre os quais raramente se prega. Assim, a África surge na Bíblia não como um adversário do plano divino, mas como um território sagrado, parte integrante do grande plano, um refúgio e um ventre espiritual para revelações capazes de transformar o mundo. Uma tal percepção é capaz de abrir para o estudioso da Bíblia uma nova e fresca perspectiva, ou então fortalecer significativamente sua conexão com suas próprias raízes espirituais, confirmando a inegável presença da África, tanto nas páginas da Sagrada Escritura quanto na própria essência do Espírito. Quando uma pessoa começa a compreender que a Bíblia encerra códigos, nomes, reinos inteiros e figuras notáveis, habilmente ocultos sob camadas de traduções, em sua consciência inevitavelmente surge uma profunda pergunta. Jesus também estava ligado a essa antiga espiritualidade africana? A resposta pode ser bastante inesperada, pois sem dúvida Jesus é a figura central da fé cristã, o Messias prometido, o próprio Cristo de Deus. No entanto, antes de se apresentar como pregador nas montanhas da Galileia, taumaturgo que curava cegos, e mestre inigualável de parábolas, ele foi um menino da África. Sim, foi um menino refugiado que passou seus anos de infância no Egito, precisamente naquela terra onde, por séculos, foram praticados os mais profundos mistérios antigos. Esses fatos estão claramente expostos na Bíblia, em particular nos Evangelhos. Após o nascimento de Jesus, quando o rei Herodes deu a cruel ordem para exterminar todos os meninos de até 2 anos, José recebeu em sonho um aviso divino, ordenando-lhe que fugisse imediatamente com Maria e o recém-nascido para o Egito. E lá a Sagrada Família permaneceu até que o perigo passasse. No entanto, surge uma pergunta raramente feita: por que precisamente o Egito? Por que o Altíssimo escolheu essa terra que por muitos séculos foi demonizada como um baluarte da idolatria, como refúgio para seu filho unigênito? Talvez houvesse algo que Jesus precisava vivenciar ali, algo que fosse parte integrante de seu crescimento e formação espiritual. A resposta a essa profunda pergunta talvez resida no papel que o Egito desempenhava naquela época histórica. Muito além das concepções tradicionais de império, o Egito representava um deslumbrante centro espiritual, onde a compreensão do mundo invisível era alcançada através de profunda sabedoria, prática incansável e iniciações sagradas. As chamadas Casas da Vida, que eram escolas espirituais keméticas, ensinavam a seus seguidores o poder da palavra, a complexa estrutura do universo, a arte da cura com som e plantas, os princípios de balanceamento dos centros energéticos do corpo, embora ainda não fossem chamados de chakras, a energia das mãos, a matemática sagrada, e o mais importante, a arte de harmonizar-se com o todo universal. E então, imerso nessas reflexões, o indivíduo inevitavelmente se detém para questionar: se o jovem Jesus passou ali, mesmo que por apenas alguns anos, o que ele poderia ter visto? O que ele ouviu? O que ele poderia ter aprendido em um ambiente tão único? Ele viu curandeiros invocando a cura por meio de palavras e rituais sagrados. Ele observou como os sacerdotes moviam energias habilmente apenas com a respiração, demonstrando uma profunda compreensão dos mundos sutis. Ele ouviu falar de um Deus invisível que permeia tudo, exatamente como ele mesmo ensinaria a seus seguidores muitos anos depois. É possível imaginar Jesus na infância, cercado por um ambiente onde a espiritualidade era parte integrante da vida cotidiana,
onde as pessoas sabiam como se conectar simultaneamente com os céus e com a terra. Onde as mulheres eram veneradas não apenas como oráculos, mas também como guardiãs de conhecimentos sagrados. Onde os mistérios da criação não eram escondidos atrás das paredes de castas exclusiva, mas generosamente compartilhados com todos que estavam prontos para a purificação e o serviço. Talvez esse caminho de vida comum tenha deixado uma marca profunda, explicando muitos aspectos que, mesmo em nossos dias, são percebidos como sobrenaturais nas histórias relacionadas a Jesus. Como, por exemplo, compreender sua excepcional compreensão das leis espirituais se ele não passou por treinamento em escolas rabínicas oficiais? Já aos 12 anos ele ensinava no templo, entrando em discussões com os mestres da lei. Mas onde ele adquiriu esse conhecimento? A narrativa bíblica não fornece detalhes, porém a tradição africana é capaz de preencher essas lacunas. E não apenas isso. Os milagres atribuídos a Jesus, cura por meio de saliva e argila, multiplicação de pães, domínio sobre os elementos da natureza, ressurreição dos mortos, libertação espiritual, revelam paralelos surpreendentes com as antigas práticas espirituais africanas. Não se afirma aqui que Jesus era apenas um iniciado africano. Não. Antes, sugere-se que ele pode ter se formado espiritualmente em um ambiente onde o divino já era reconhecido, acessível e glorificado de maneira direta e profunda. Isso muda radicalmente a percepção habitual, pois nos ensinaram que Jesus veio anunciar algo completamente novo, como se fosse uma ruptura total com o que o precedia. Mas e se, em vez de ruptura, ele representasse uma continuidade? E se suas ações consistissem em salvar a essência de uma antiga espiritualidade que havia sido esquecida ou distorcida pelo sistema religioso da época? E se, em vez de ensinar algo desconhecido, ele nos lembrasse de verdades eternas que sempre existiram? Os mestres iniciados africanos sabiam que o som possui poder curativo. Eles sabiam que o toque carrega poder. Eles entendiam que o nome é a chave para o recôndito. Sabiam que o tempo é cíclico e que portais espirituais se abrem em certas estações. Compreendiam que o corpo é um templo, o que, aliás, Jesus também disse. Tinham clareza de que a morte não é o fim da existência, o que Jesus demonstrou brilhantemente. Entendiam que o espírito se move livremente aonde desejar, o que Jesus também ensinou. Não é difícil imaginar Jesus cercado por essa rica atmosfera espiritual, absorvendo silenciosamente muitos desses códigos antigos. Afinal, o aprendizado espiritual ocorre não apenas através de palavras, mas também através de vibrações, de interação, de experiência pessoal. E quando ele retorna de Israel e inicia seu ministério público, suas ações carregam uma profundidade que causa inquietação aos líderes religiosos. Por quê? Porque ele acessava o sagrado sem a necessidade da permissão deles. Ele se conectava diretamente com o mundo invisível. Ele curava sem a mediação do templo. Ele falava com autoridade, como os antigos mestres africanos. E isso talvez tenha sido a verdadeira razão de sua perseguição. Não se tratava apenas de suas palavras, mas do que ele personificava. Liberdade espiritual, autonomia da fé, a reunião com o divino sem intermediários. Tudo aquilo que os sistemas religiosos mais temem. Agora, pare e reflita. Se os cristãos modernos veneram Jesus como Filho de Deus, por que rejeitam a ideia de que ele poderia ter aprendido entre os habitantes da África? Por que negar que o Egito, tão frequentemente mencionado nas Sagradas Escrituras, poderia ter sido um ventre espiritual, um campo fértil onde Deus decidiu abrigar o menino até o tempo de sua revelação? Será que o medo de aceitar essa verdade reside precisamente no que ela nos revela? Porque se admitirmos que Jesus teve contato com os mistérios africanos, então também precisamos aceitar que a África sempre foi parte do plano divino e que o que chamamos de cristianismo não nasceu em Roma, mas floresceu sob a luz benéfica do Nilo. Isso o faz refletir. Se sim, significa que sua alma está abrindo os olhos para algo maior, para aquilo que o tempo tentou esconder, mas que o Espírito revela agora. À medida que nos aprofundamos nesta fascinante jornada, que traça a interconexão entre as raízes africanas e os registros bíblicos,
torna-se evidente que nossa, talvez, limitada compreensão da palavra Deus pode ter-nos feito perder um código secreto. E se aqueles a quem os povos africanos chamavam de deuses não fossem, na verdade, divindades no sentido pagão que o cristianismo nos acostumou a rejeitar? Talvez fossem anjos, criaturas celestiais, guardiões espirituais, mensageiros divinos dotados de missões especiais no plano terrestre. Essa hipótese, embora capaz de causar estranheza a muitos, encontra confirmação em diversos textos tradicionalmente considerados apócrifos e também em algumas passagens enigmáticas da própria Bíblia. Um dos exemplos mais frequentemente citados é o Salmo 82:6, onde lemos: Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Como interpretar essas palavras? Se os próprios salmos reconhecem que seres terrenos podem possuir natureza divina, então, talvez, a linha que separa o divino do humano, os deuses dos anjos, os homens dos mensageiros, seja muito mais tênue do que nos ensinaram. Essa fronteira sutil torna-se ainda mais nítida quando nos voltamos para o universo do livro de Enoque, um dos mais antigos e controversos escritos já associados à tradição bíblica. Embora não faça parte do cânon oficial da maioria das Bíblias ocidentais, o livro de Enoque era bem conhecido e citado tanto por antigas comunidades judaicas quanto pelos primeiros cristãos. Em suas páginas, encontramos a narrativa dos vigilantes, anjos que desceram dos céus, interagiram com os humanos e transmitiram à humanidade conhecimentos secretos. Entre esses conhecimentos mencionam-se a arte da cura, o controle dos elementos, a leitura dos sinais celestiais, o domínio sobre as estações e sobre os espíritos da natureza. É notável que esses conhecimentos se assemelham surpreendentemente às tradições espirituais africanas. Esses vigilantes foram chamados de anjos caídos. Contudo, surge a pergunta: todos eles agiram por motivos rebeldes? Ou alguns deles tinham uma missão especial que consistia em despertar as capacidades espirituais na humanidade? Além disso, poderiam algumas dessas entidades que hoje nas tradições africanas são nomeadas como Oxóssi, Oxalá, Anzambi, Urum e muitas outras, serem, na verdade, manifestações locais, culturais e espirituais dos mesmos mensageiros divinos? É nesse contexto que começamos a perceber que, talvez, a linguagem espiritual da África traduzia à sua maneira os seres celestiais, conferindo-lhes nomes que carregavam identidade, energia e missão. Os deuses africanos não eram deuses no sentido tradicional de criadores do universo. Eles representavam intermediários espirituais, entidades dotadas de propósitos específicos relacionados à natureza, cura, guerra, sabedoria, equilíbrio do cosmos e justiça divina. E quando consideramos a tradição bíblica sem os filtros preconceituosos da colonização religiosa, descobrimos que ela também descreve seres com funções análogas. Os querubins atuavam como guardiões, os serafins ardiam com fogo espiritual. O anjo Rafael era curador, o arcanjo Miguel travava guerras, o anjo Gabriel trazia mensagens. Cada um possuía seu papel, vibração e poder. Isso é surpreendentemente semelhante aos orixás, voduns, inquices e outras divindades africanas. Não é uma mera coincidência. Isso aponta para um código profundamente enraizado. A Bíblia abunda em relatos de encontros com anjos que são frequentemente descritos como homens luminosos, deuses ou até mesmo confundidos com o próprio Deus. Em Gênesis 18, por exemplo, 3 homens aparecem a Abraão e ele se prostra diante deles como diante do Senhor. Mais tarde, Jacó luta a noite toda com um homem, que subsequentemente se revela um anjo. E então Jacó declara: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis 32:30. Se até os patriarcas confundiam anjos com divindades, porque seria estranho que os povos africanos também o fizessem, demonstrando com isso profundo respeito e estabelecendo uma estreita conexão espiritual? Então, o que é ainda mais surpreendente? Essas entidades não apenas apareciam, elas interagiam ativamente com a humanidade, instruindo, guiando e protegendo-a. Isso corresponde exatamente às afirmações seculares dos sacerdotes africanos. Os deuses caminham entre as pessoas, manifestam-se em atos rituais,
respondem às orações e, se necessário, assumem forma humana. Muitos tendem a classificar isso como mitologia. No entanto, e se for algo mais do que mera ficção? E se, na verdade, estivermos lidando com testemunhos históricos e espirituais de encontros com seres vindos de outras dimensões? Seres que, em nossa época, são comumente chamados de anjos, mas que em tempos antigos eram nomeados deuses, não por idolatria, mas simplesmente pela ausência de uma palavra mais precisa. O medo de reconhecer essa verdade tem suas raízes na busca por controle, pois se compreendermos que as tradições africanas possuem uma profunda conexão com o divino, séculos de doutrinas que retratavam essas culturas como pagãs, demoníacas e desprovidas de qualquer valor desmoronarão. E o que restará depois disso? Permanecerá a verdade inquestionável. O sagrado também habita nos palmeirais, nos rios que fluem, nos ritmos da dança, nas ervas curativas, no rufar dos tambores, no sussurro do vento e nas vozes dos ancestrais. E essa santidade é perfeitamente compatível com o Deus descrito na Bíblia. Não com aquele Deus branco, europeu, grego ou romano, mas com o Deus cósmico, que se manifesta através de inúmeros nomes, formas e linguagens. O Salmo 104:4 afirma que Deus faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. E inúmeras tradições africanas narram sobre seres de luz, chama e energia que são capazes de atravessar o tempo e o espaço. Então, por que essa profunda conexão não pode ser oficialmente reconhecida? Aqui o que está em jogo não é tanto um dogma religioso, mas sim a identidade espiritual. É um direito inalienável de qualquer cultura reconhecer sua própria e única linguagem de comunicação com o divino, sem o temor de ser acusada de heresia. Isso exige coragem, olhar para os textos antigos com olhos límpidos, sem os filtros impostos por tradutores, editores e censores, que cortaram tudo o que não lhes agradava. Se os salmos declaram inequivocamente: "Vós sois deuses, filhos do Altíssimo", talvez seja hora de parar de temer essa divindade interior. Talvez seja hora de reconhecer que os deuses africanos, ou anjos, ou entidades celestiais, originalmente proclamavam o mesmo Criador, apenas sob outros nomes, com outros símbolos, através de outra dança. E isso não é apenas uma bela metáfora, é um poderoso chamado ao despertar. E se os deuses africanos, ou anjos, ou mensageiros celestiais fossem de fato as verdadeiras manifestações do divino, então seus ensinamentos carregavam um poder que o tempo tentou apagar, mas que a alma humana jamais esqueceu. O que se perdeu com a imposição violenta da religião europeia não foi apenas uma estrutura cultural. Foi um poder espiritual profundo e ancestral, inseparavelmente ligado à terra e ao céu. Um poder que dominava a arte da cura, da proteção e da manifestação. E, mais importante, sabia se comunicar com o mundo invisível. A espiritualidade africana, em suas diversas tradições, sempre se destacou pela praticidade. Não era destinada ao estudo passivo de um livro fechado, mas vivida em comunidade, sentida no corpo, ouvida nos ritmos dos tambores, percebida na natureza. Por isso era tão poderosa, pois não separava o espiritual do cotidiano. O milagre estava presente em cada folha, em cada canção, em cada fogo, em cada silêncio. E era através disso que a cura acontecia. A libertação vinha. A proteção se manifestava. Ela era proteção. Imagina um povo antigo que possuía um dom excepcional de presciência, capaz de apaziguar os elementos apenas por meio de palavras proferidas. Esse povo não apenas reconhecia o poder curativo das ervas, oriundo de seus componentes ativos, mas também reverenciava profundamente seu espírito, sua vibração invisível, aquela força vital que nelas estava presente desde o início da criação. Os ancestrais não se limitavam a conhecimentos superficiais. Eles compreendiam e honravam os ciclos naturais do universo, e era por isso que suas ações poderiam ser chamadas hoje de milagres. De geração em geração, do ancião ao neto, do sacerdote ao aprendiz, eram transmitidas as tradições orais de curas inacreditáveis. Contava-se sobre cegos que recuperaram a visão após rituais com argila e folhas consagradas pelo luar.
Narrava-se sobre mulheres estéreis que, invocando o espírito da maternidade diante de uma chama sagrada, concebiam milagrosamente. Falava-se de guerras vencidas não pela espada, mas pela força de orações coletivas, realizadas em círculo, onde a energia era redirecionada contra os opressores. Essas histórias incríveis dificilmente seriam encontradas em crônicas oficiais, pois eram justamente esses testemunhos que os colonizadores buscavam destruir. No entanto, as memórias vivas delas continuam a residir nos corações das pessoas, em aldeias remotas, nas periferias da civilização, nos corpos que não esqueceram suas origens. Para esses milagres não eram necessários templos grandiosos, dogmas rígidos ou estruturas clericais e hierárquicas. Eles se manifestavam em solo comum, no sábio sopro de um ancião, na dança graciosa de uma sacerdotisa, na fusão mística do visível e do invisível dentro do crente. É nisso que se esconde o sentido profundo. O poder da espiritualidade africana nunca esteve enraizado nos rituais em si, mas na consciência de que a essência divina permeia absolutamente tudo o que existe. De fato, nada era considerado por sua natureza mundano ou profano. Uma folha era sagrada, uma pedra também, e muito mais o corpo humano, pois onde pulsa a vida, ali está o espírito, e onde está o espírito, ali habita Deus. É por isso que muitos rituais antigos incluem elementos da terra, da água, do ar e do fogo. Isso não era uma manifestação de misticismo primitivo, mas uma profunda compreensão de que esses elementos são vivos e possuem uma inteligência espiritual. Os antigos sabiam como pedir permissão à natureza antes de colher uma erva medicinal. Eles sabiam como jejuar e purificar-se antes de tocar um doente para curá-lo. Eles compreendiam que a palavra proferida, se cheia de intenção sincera e respeito, era capaz de penetrar através de diversas dimensões da existência. É exatamente isso que a ciência moderna começa a compreender apenas agora, séculos depois de essas práticas terem sido declaradas superstições. A cura não ocorria apenas no nível físico, mas também afetava a alma, a esfera espiritual. Existia uma sabedoria que permitia entender que a doença muitas vezes nascia de um desequilíbrio com os ancestrais, um ciclo interrompido ou a negação de sua própria essência verdadeira. Sacerdotes e sacerdotisas sabiam guiar essas pessoas de volta ao seu centro interior, com a Akhetun, com a ajuda de cânticos, silêncio, água e fogo, e também orações que não podiam ser aprisionadas em livros, mas viviam na memória viva de um povo que, até hoje, continua a resistir. E o que dizer das manifestações espirituais durante as celebrações? Em muitas tradições, o corpo do iniciado não é possuído, mas sim revestido. É como se o espírito da divindade, por um instante, entrasse em união com essa pessoa e, através dela, se manifestasse em dança, fala, cura, oferecendo conselhos. Seria isso loucura ou um nível de conexão espiritual que a religião institucionalizada temia reconhecer, porque percebia que um povo firmemente ligado aos seus deuses, aos seus guias, aos seus ancestrais, não seria facilmente subjugado. Facilmente subjugado, como poderia parecer à primeira vista, foi apenas fisicamente. Quando os colonizadores se depararam com a verdadeira profundidade da cultura africana, imediatamente perceberam a ameaça potencial. Diante de seus olhos surgiu um povo com autonomia espiritual inabalável, sabedoria profunda e uma fé ardente que não se rendia ao controle externo. Foi por isso que o que eles não podiam compreender ou subjugar foi rotulado como bruxaria ou magia negra. Impuseram a mais estrita proibição sobre essas práticas, entregaram ao fogo seus símbolos e seus portadores. No entanto, o verdadeiro princípio espiritual é invulnerável às chamas e aos decretos humanos. Ele apenas se transforma, refugiando-se em recantos ocultos do tempo, mas nunca desaparecendo sem deixar vestígios. Atualmente, esse antigo legado recupera sua força, pois a humanidade desperta de um longo sono. Aqueles que escutam esta narrativa sentem um tremor de verdade penetrando nas profundezas de seu ser. É preciso compreender um ponto crucial. O poder espiritual dos povos africanos não desapareceu sem deixar vestígios. Ele foi apenas suprimido, abafado por séculos de esquecimento e opressão.
No entanto, agora as vozes ancestrais ressoam novamente e com elas retornam manifestações surpreendentes. Os milagres não ficaram presos nos anais de épocas passadas. Eles aguardam o momento em que a humanidade se reconectará com a Mãe Terra, com a sabedoria dos ancestrais, com os elementos primordiais e com o próprio espírito do ser. Essa reconexão começa com a aceitação incondicional da verdade, com a consciência de que a fé africana é autêntica, profunda e divinamente inspirada. Ela exige o reconhecimento de que os numerosos milagres, tradicionalmente atribuídos a outros povos e crenças, também ocorreram entre eles, mas foram cuidadosamente ocultados sob o véu da historiografia oficial. Ela afirma que a presença divina nunca os abandonou. Embora os tenham ensinado a esquecer, ela sempre esteve presente, em cada folha da árvore, no ritmo do tambor, na palavra proferida, no fio inquebrável da sua linhagem. O que é apresentado aqui não é de modo algum um comentário comum ou uma observação passageira. É uma profunda afirmação espiritual, um verdadeiro manifesto de renascimento e uma poderosa semente para a cura da alma e da memória. À medida que o indivíduo se aprofunda nesta jornada histórica e espiritual, mais clara e insistente ressoa a pergunta: e quando nas profundezas da alma de cada indivíduo desperto? Por que uma parte tão significativa do legado foi ocultada? Porque essa camada da história nunca chegou a eles com a mesma convicção e poder com que outras narrativas lhes foram inculcadas? Não se trata aqui de triviais omissões académicas ou de inocentes erros de tradução de textos antigos. Pelo contrário, trata-se de um apagamento estratégico profundamente pensado, de uma campanha meticulosamente planejada, cujo objetivo era manter o povo separado de suas raízes espirituais ancestrais, enfraquecer sua identidade singular e, em última instância, dominar não apenas os corpos, mas também a mente. A espiritualidade africana, com toda a sua sabedoria singular e sua conexão inseparável com o divino, não foi entregue ao esquecimento por acaso. Ela foi submetida a uma censura severa, foi impiedosamente cortada dos livros didáticos, sistematicamente ridicularizada em instituições de ensino, demonizada dos púlpitos das igrejas e criminalizada por meio de atos legislativos. É notável que essa prática censora tenha suas origens muito antes da era da colonização moderna. Ela remonta à antiguidade profunda, aos tempos em que impérios poderosos perceberam: para a verdadeira e completa subjugação de um povo, não basta apenas tomar suas terras e recursos. O verdadeiro domínio exigia arrancar sua alma, sua base espiritual. Mas como se pode arrancar a alma de um povo inteiro, privá-lo de seu apoio interior? Não seria negando sua história autêntica, distorcendo cuidadosamente os fatos. Não seria invalidando seus símbolos e sinais sagrados, privando-os de seu significado original? Através da substituição de seus nomes sagrados ancestrais, apagando-os da memória. Pela rotulação de seus rituais como bruxaria ou superstição primitiva. Declarando seus sacerdotes e líderes espirituais como feiticeiros, demonizando-os. Queimando seus livros sagrados e destruindo seus registros históricos, apagando a memória do passado. E, finalmente, substituindo sua sabedoria ancestral por doutrinas que invariavelmente colocam o divino fora, em uma distância inatingível, sempre sob o controle estrito de um clero autorizado, quase sempre representado por homens brancos e europeus. A verdade é que existem inúmeros documentos que foram intencionalmente ocultados do público em geral. São livros inteiros excluídos da Bíblia canônica, bem como textos, hoje classificados como apócrifos, que contêm informações poderosíssimas sobre anjos, sobre linhagens espirituais e sobre as diversas manifestações divinas que transcendem o estreito eixo judaico-romano. Muitos desses textos testemunham de forma convincente a colossal diversidade espiritual do mundo, onde o sagrado se manifestava de maneiras diferentes em diferentes povos e culturas, mas sempre com a mesma essência imutável, uma conexão profunda e inseparável com a fonte divina original. Surgiu alguma vez a questão de por que, por exemplo, o livro de Enoque foi retirado do cânone bíblico ocidental? Em suas páginas descobrem-se revelações surpreendentes sobre os vigilantes, aquelas entidades celestiais que outrora instruíram a humanidade na arte da cura,
revelaram os segredos das estrelas, das ervas medicinais e dos métodos de proteção espiritual. Muitos pesquisadores ainda hoje insistem que essas criaturas foram posteriormente injustamente demonizadas, embora seu papel original fosse o de sábia instrução. E esses conhecimentos chegaram ao público em geral? De modo algum. Exatamente. Eles foram deliberadamente suprimidos e ocultados da vista. Da mesma forma, outras escrituras antigas, como os evangelhos gnósticos, apresentam uma imagem completamente diferente de Cristo. Neles, ele aparece como um mestre, abrindo o caminho para a salvação através do autoconhecimento e não por meio de dogmas externos. Este Cristo não busca impor um sistema rígido de crenças, mas, em vez disso, revela uma verdade profunda sobre o fato de que o reino de Deus reside dentro de cada pessoa. Tal conceito, sem dúvida, representava uma ameaça para aqueles que lucravam com o cultivo do medo e que construíram grandiosos impérios religiosos, baseados na convicção de que para se conectar com o divino era necessariamente preciso um intermediário externo. Foi por essas razões que os livros mencionados foram cuidadosamente enterrados, escondidos e rotulados como perigosa heresia, pois sua essência consistia em empoderar o indivíduo. É notável que a espiritualidade africana sempre carregou esse poder libertador. Ela ensina invariavelmente que cada indivíduo é um templo, capaz de acessar diretamente o divino, curar, manifestar seus desejos, discernir a verdade, compreender sonhos proféticos e prever o futuro. Para isso, não são necessários investimentos financeiros nem educação teológica formal. São necessárias apenas uma profunda conexão com o sagrado, um silêncio interior e uma fé sincera na própria verdade interior. Tais princípios revelam-se excessivamente revolucionários para qualquer sistema que busca o controle. Pois um povo que possui poder espiritual, confia em seus dons inatos e honra seus ancestrais, torna-se invulnerável à manipulação. Aos poucos, percebe-se que o verdadeiro problema nunca esteve enraizado no conteúdo da fé em si. A essência residia no controle. O controle autoritário sobre a qual informação a pessoa tem acesso, o que lhe é permitido ouvir e no que ela pode acreditar. E toda vez que algo ameaça minar esse sistema cuidadosamente construído, é imediatamente declarado perigoso. Mas perigoso para quem? Surge a pergunta. Perigoso, sem dúvida, para aqueles que lucram colossalmente com a ignorância espiritual das massas, que erguem seus luxuosos castelos sobre as ruínas de conhecimentos ancestrais dilacerados, que se beneficiam da venda de supostos milagres, ocultando diligentemente os verdadeiros registros sagrados daqueles que por séculos curaram pessoas com um simples toque da alma. Não é por acaso que as instituições de ensino tradicionais contam tão escassamente sobre as grandes civilizações de Kemet, Aksum ou Kush. Não é por acaso que os orixás são frequentemente retratados como entidades demoníacas, enquanto suas verdadeiras funções espirituais ecoam surpreendentemente as imagens angelicais reverenciadas em outras tradições religiosas. Não é coincidência que muitas pessoas cresceram com a firme convicção de que a espiritualidade africana representa algo errado ou mesmo perverso. Tudo isso foi cuidadosamente programado. No entanto, talvez seja exatamente agora, neste preciso momento, que o indivíduo começa a romper os grilhões desse ciclo imposto. E, ao realizar esse ato de despertar, ele quebra o silêncio forçado de séculos que por tanto tempo acorrentou a verdade. Provavelmente esses livros sagrados não serão encontrados nas prateleiras das bibliotecas das igrejas. Talvez essas histórias antigas não sejam apresentadas em filmes bíblicos de grande escala. Muito provavelmente essas verdades fundamentais não ressoarão dos altos púlpitos dos pregadores religiosos. No entanto, apesar de tudo, elas retornam incessantemente. Elas ressurgem através das palavras de almas despertas, através dos ritmos dos tambores que nunca puderam ser silenciados, por meio de canções que sobreviveram a todas as adversidades e flagelos da história, e através dos sonhos proféticos que os ancestrais invariavelmente continuam a enviar. Pois a verdade espiritual, por sua natureza, nunca se extingue. Ela apenas se retira temporariamente para as sombras, aguardando o momento em que encontrará corações preparados e receptivos. E se alguém ouve estas palavras, talvez seja seu coração o solo fértil onde a verdade escolhe lançar raízes e prosperar. Se
Se o leitor chegou a este ponto da narrativa, significa que algo profundo dentro dele foi tocado. Algo importante despertou nele. E isso não é uma mera coincidência. Essa grande verdade, que superou séculos de esquecimento e rompe o silêncio espiritual ancestral, agora ganha vida também nele. A verdade está retornando, e ela vem exatamente para ele, para revelar seus antigos mistérios.